Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia do sol, e a lua está lá no signo de Áries. A lua está lá no signo de Marte, no signo que exalta o sol. E dali, olha, falou em sol, quem chegou? A Céu, nosso sol felino aqui. E dali a lua olha justamente para o sol em Sagitário, né? Como a lua está em Áries, Áries exalta o sol, então a lua fica feliz, né, de olhar para o sol. É um sol em Sagitário que faz um trígono, né, uma parceria, uma brodagem aí com a lua, porque são dois signos do mesmo elemento, o elemento fogo. E fala o quê? Aponta um dia animado, um dia de sol, um dia que a gente quer ir para fora, né? O fogo é um elemento que vai para fora, que se faz aparecer, né? E claro, que queima, que não dá para penetrar, né? Não dá para pôr a mão, várias questõezinhas, mas enfim, fala sobre um dia de natureza entusiasmada, tá certo? Na paralela, o Mercúrio retomou o movimento direto, então aos poucos, Mercúrio tá lá em Escorpião, né, ainda, mas enfim, ele retomou o movimento direto, então aos poucos algumas questões de ordem de comunicação vão se reorganizando ou pegando um ritmo, coisas que ficaram um pouco, talvez ou paradas ou foram revistas, que esse Mercúrio encontrou vários planetas nessa volta dele, que ele vai encontrar de novo, e a Vênus sai de Escorpião, além da Vênus ficar contente de sair de Escorpião, porque ela não fica muito contente lá no signo do Escorpião. A gente que vem, né, nos relacionamentos, mergulhando, sentindo muito, compreendendo coisas, ou de alguma forma nos deixando levar num bom sentido, talvez. Bom, aí depende da vida de cada um, mas enfim, que a gente vem não se deixando levar, mas percebendo muito os nossos sentimentos, né? Agora a Vênus chegando em Sagitário já é um momento assim meio de... é tão louco, porque o português é tão vasto e às vezes tem tantas coisas que a gente quer dizer e que as palavras não existem as palavras exatas. Não é exatamente uma libertação, mas é um respiro. Também não é exatamente um respiro, é um Sagitário, entende? Tá bom, vamos viver aí um pouco, ver o que tem, sabe? Esses movimentos que a gente tem muitas vezes, né? De ir para dentro e depois de expansão. Então acho que é um pouco isso que acontece aí nas relações. Enfim, falei bastante sobre isso no podcast Céu da Maga, que eu gravei ontem de madrugada, tô de parabéns, cheguei tarde, gravei o podcast. Para quem gosta de ouvir domingo de manhã, já estar com o podcast lá. O link está na bio. E hoje vamos de Tarô de Wirth. Vamos lá, vamos lá. Amanhã, dia 1º de dezembro, vou anunciar aqui os jogos de 2026. Para quem gosta, né? Eu adoro. Pode ser presente, pode ser para você, você pode marcar hora ou você pode pedir aqueles jogos pelo Zap. Um conselho para nós, xararam, a força, uma carta aí de esforço, de algum tipo de contenção, normalmente uma contenção em nome de algo que a gente considera importante, ou pendurado, eita pendurado, agora toda hora tem um pendurado no jogo. E essa aqui, o louco, que também tem aparecido bastante. Bom, engraçado, parece que recentemente pendurou. Enfim, então aqui, né, fala um conselho pra gente se conter um pouco, mas dá a impressão que nem tanto, né? Se a gente se conter a ponto de ficar completamente pendurado, com o pé amarrado, não, aí é melhor fazer o louco. Dá uma impressão aqui que, olha, esse louco tem um gato em vez de um cachorro. É a Céu. Dá uma impressão aqui, o gato tá mordendo esse louco. Aqui dá uma impressão que duas coisas me ocorrem, né? Primeiro isso mesmo, da gente fazer uma força de vontade, mas talvez entender os limites disso, do quanto que a gente espera, do quanto que a gente faz um sacrifício em nome de algo, sabe? Às vezes é a hora de sair um pouco, né? De deixar
um pouco isso respirando. Tem um pouco a ver com essa história que eu falei da Vênus, talvez. E aqui o que eu acho curioso, uma leitura que acredito que outros tarólogos façam, mas o Rafael, acho que agora o Instagram dele chama Sol e Lua, ele muda muito o nome do Instagram, faz bastante, que é pensar que esse leão virou um gato. Que às vezes, se a gente se esforça um pouco, esse problema que estava tão sério, a gente consegue levantar dele, sabe? Às vezes não é um problema, mas essa causa aqui, que a gente precisava para isso dar certo, ficar segurando a boca do leão, agora tudo bem, né? O gato tá mordendo ele, é desagradável de qualquer forma, mas ele consegue andar. Então, para mim também dá a impressão de um conselho pra gente se entender que também os problemas vão mudando, as questões às vezes vão diminuindo. Às vezes a gente acha que é um leão e na verdade é um gato, no melhor sentido, viu, Céu? No sentido de ser uma coisa que vai se atrapalhar menos e tal. Porque claro que os gatos são melhores que os leões. Então aqui tá falando um pouco sobre isso, assim. Me dá um pouco essa impressão da gente às vezes esperar um tempo dentro desse processo de força e o próprio leão vira gato, né? Então o próprio problema que era muito grande, ele vira um problema menor, embora ele nos acompanhe. Tem problemas que vão nos acompanhando aí durante muito tempo, mas enfim, às vezes até para sempre, mas a gente vai lidando com eles melhor. Tá bom? Eu vou atender. Eita, Mariana, eu vou tirar um arcano menor, só porque vocês gostam, porque já tá longuíssimo esse vídeo aqui. 3 de copas. É algo que se cria de um encontro com alguém, com um livro, com uma inspiração, com uma intuição. Então, às vezes é isso, a gente precisa também, sabe, aquietar um pouco os sacrifícios e assim a gente também consegue criar e consegue fazer coisas, tá certo? Um beijo, bom dia, desculpa o áudio longo.